Namastê, muito boa noite a todos. Eu sou a Simone Chiavoloni e toda segunda-feira nós nos encontramos para realizar leitura de livros para o despertar da consciência, para nós alcançarmos uma vida extraordinária, livros sobre espiritualidade. E da vez, neste início de ano, e é sempre segundas-feiras, às 19h30. Nós vamos iniciar um livro que eu estava buscando muito essa leitura aqui. Chama A Chave Mestra. Esse livro, ele inspirou o best-seller O Segredo. Então, quando foi criado o livro, foi através deste livro que ela leu, quando ela fala lá no documentário e tudo, é este livro aqui, A Chave Mestra. Então, nós vamos iniciar essa leitura. E como que vai ser essas leituras, né? Primeiramente, eu recomendo para que todos comprem. Não posso esquecer nunca de falar isso, porque é um livro para você ter de cabeceira. Vou deixar o link depois na descrição do vídeo para você adquirir também a obra, porque é maravilhoso. Os nossos encontros, eles vão ser da seguinte forma: vai ter em torno de 1 hora, ao mesmo tempo de sempre, 1 hora, 1 hora e meia no máximo, porque nós temos a leitura do capítulo e o compartilhar. Sempre vamos ter um compartilhar. E esse compartilhar, como nós estamos aqui já acostumados, ele traz muita sabedoria, muito conhecimento. É, assim, algo que transborda. Quando eu falo da leitura em grupo, é isso daí, de ela transbordar pelo compartilhar de todos aqui. Por quê? O conhecimento de um é o conhecimento de todos. O compartilhar de um é o compartilhar para todos aqui ouvir. Este livro, ele é separado por capítulos, parte um, 2, eles são em 24 partes. E quando Charles Ranel ele escreveu esse livro, na época, ele era como um curso, então foi aprendizados que ele trouxe e que ele desenvolvia através de cartas, um curso, e ele mandava essas cartas toda semana para as pessoas que faziam parte do mindset dele. Então, as pessoas que queriam participar desse conhecimento faziam uma inscrição e ele mandava essas recomendações que estão nesse livro aqui. Então, imagina o crescimento que vai ser. Para mim, vai ser um desafio, porque eu cheguei, não li o livro inteiro, mas eu senti no meu coração de trazer essa leitura para esse grupo, porque eu acredito que esse grupo ele tem uma força muito grande. Nós já trabalhamos outros livros, outras leituras, e eu tenho certeza que todos nós vamos, com essa força, vamos ir alcançar realmente algo extraordinário com essa leitura. Eu fui até a parte 11, mas eu não consegui sozinha. Mas eu senti no meu coração que em grupo isso iria para frente. Ele tem muito ensinamento, tá? Então, assim, vai ser algo realmente que vai trazer muito conhecimento. Então, vou ler um pouquinho aqui sobre o, a capa dele, né? Então, para algumas pessoas, por, por que algumas pessoas parecem atrair sucesso, poder, saúde e conquistas sem muito esforço consciente, enquanto outras conseguem essas coisas com muita dificuldade e ou ainda falham totalmente em atingir os seus objetivos? Para Charles Ranel, empresário e mentor de alguns dos homens de negócio mais bem-sucedidos de sua época, a resposta está na mente. É ela quem vence qualquer obstáculo que surge no caminho dos indivíduos bem-sucedidos. Os seus conhecimentos foram compartilhados em um curso por correspondência, posteriormente transformado em um livro e publicado pela primeira vez em 1916, no qual ele ensina que o poder mental é poder criativo, que aquilo que pensamos é o que atraímos para a nossa vida, entre tantas outras lições valiosas e atemporais, que fizeram com que a obra continuasse a ser editada e lida em todo o mundo, servindo inclusive de inspiração para o best-seller O Segredo. A lei da atração, autoconhecimento, aprimoramento pessoal,
poder da intenção, do foco, da concentração e do pensamento são alguns dos conceitos abordados nesta obra que transformará seu modo de pensar e o levará rumo à conquista de uma vida extraordinária. Ele tem uma chave aqui. Essa é a chave que abre todo o conhecimento, que abre para tudo. Então, ele usa esse arquétipo aqui da chave e realmente vai trazer muita sabedoria. A chave mestra, ela ensina a usar o poder mental, o verdadeiro poder mental. Não qualquer substituto ou distorção. Não tem nada a ver com hipnose, magia ou qualquer enganação mais ou menos fascinante que leva algumas pessoas a pensar que poderão alcançar resultados sem esforços. A chave mestra ela desenvolve o discernimento, algo muito raro, a característica distintiva dos indivíduos bem-sucedidos, que permite que eles enxerguem não só as dificuldades, mas também as possibilidades numa situação, fazendo com que tal pessoa seja capaz de identificar uma oportunidade que está ao seu alcance, enquanto milhares de outras deixariam essa oportunidade escapar e continuar se esforçando muito em situações que, em hipótese alguma, poderiam gerar retorno significativo. Então, a gente está vendo aqui que a gente vai aprender muito. Então, esse livro foi escrito, vamos dizer que, antes do despertar da consciência de Neville Goddard, porque ele foi bem antes, tá? Então, quando ele foi publicado em 1916, ele já rolava esse curso por correspondência já antes. Então, antes, então, ó, é muito, muito antigo. O Charles Haanel, ele nasceu em 1866 e ele morreu em 1949. Ele foi um bem-sucedido empresário norte-americano e autor de diversos livros, nos quais explorava várias experiências religiosas, além de filosofia oriental e interpretação bíblica. A gente vai ver muita coisa aqui de conhecimento que vai calhar junto com os conhecimentos de Neville Goddard. E também diversas incursões psicológicas, teologia e ciência. Hanel foi considerado uma figura expoente do movimento filosófico Novo Pensamento. Então, ele foi um dos, lá atrás, né, dos grandes autores do Novo Pensamento, tá? Então, daí que vai começar, eu fui lendo alguns livros e me veio esse nome dele, eu fui atrás e cheguei neste livro aqui. Quando falou que inspirou, aí eu falei, opa, quero ir ver da onde é que veio. Mas o segredo eu li há muitos anos atrás, né? O segredo, depois a gente vai vendo que ele tem conhecimento, sim, porém, a gente tem que ir atrás muito mais da base, porque senão fica raso. No começo a gente fala, uau, mas ele traz ali, ele é a pontinha do iceberg do conhecimento. Então, aí a gente vai desmembrando mais coisas. Então, ele fala aqui, a chave mestra para alcance a vida extraordinária que você deseja. Então, é um livro que não é um livro longo, as letras são grandes, e a gente vai ler ele em 24, no máximo 25 encontros, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que ler ele pausadamente. Eu vou pedir para vocês terem o diário de bordo, que nem o nosso querido Os Quatro Segredos Sagrados, que esse ano, em fevereiro, eu vou começar a fazer de quarta-feira. Acredito que vai ser de quarta-feira que eu vou fazer a leitura. Vou voltar a fazer a leitura dele. Tem que ter um diário de bordo, porque tem lição. É um livro assim que vai trazer lições para você fazer práticas e você vai sentindo a diferença semana a semana, tá? Então, que nem Neville Goddard, ele dava alguns exercícios dentro do livro Despertar da Consciência. Aqui na Chave Mestra, a gente vai vendo que vai ter exercícios que às vezes é de anotação, às vezes é de você estar escrevendo, e às vezes é para você fazer, ou quando acorda, ou quando vai dormir, você fazer anotações. Então, pega um caderno e deixa ele separado para isso, tá? Então, a gente vai ter aí liçõezinhas para a gente fazer e que vai trazer resultado para nós.
Porque mesmo não tendo feito ele completo e eu decidi fazer em grupo, eu tive resultados. Então, imagina na hora que a gente chegar até a última, né? Então, vamos começar aqui, ó. Esse livro foi em 1916. Vamos lá, introdução dele. A natureza nos força a passar pela vida. Não podemos ficar parados, por mais que queiramos. Toda pessoa que pensa direito não quer só passar pela vida feito uma planta que anda e fala, mas também evoluir, melhorar e continuar o seu desenvolvimento mental até o fim da vida do seu corpo físico. Esse desenvolvimento só pode ocorrer por meio do aumento da qualidade dos pensamentos e ideias de uma pessoa e das ações e condições resultantes. Por isso, um estudo dos processos criativos do pensamento e de como aplicá-los é de suma importância para cada um de nós. É por meio desse conhecimento que a evolução da vida humana na Terra pode ser acelerada e melhorada no processo. A humanidade busca fervorosamente a verdade e explora todas as vias possíveis para chegar a ela. Nesse processo, surge uma literatura especial que abrange toda uma gama de pensamento, do trivial ao sublime, da adivinhação, passando por todas as filosofias até a verdade final e mais elevada da chave mestra. A chave mestra é dada ao mundo como uma forma de explorar a grande inteligência cósmica e atrair o que corresponde às ambições e aspirações de cada leitor. Cada coisa, instituição que o cerca, criada pela humanidade, existiu primeiro na forma de pensamento na mente de alguma pessoa. Portanto, o pensamento é construtivo. O pensamento humano é o poder espiritual do cosmo operando por meio de sua criatura humana. A chave mestra instrui o leitor a usar esse poder e a utilizá-lo tanto criativa quanto construtivamente. As condições, as coisas e condições que desejamos tornar-se realidades que devemos criar primeiro em pensamento. A chave mestra, ela explica e orienta esse processo. Até agora, os ensinamentos de A Chave Mestra tinha sido publicada na forma de um curso por correspondência em 24 lições, que eram entregues aos alunos uma a uma durante 24 semanas. O leitor que agora recebe as 24 lições de uma só vez não deve tentar ler o livro todo como se fosse um romance, mas tratá-lo como um curso de aprendizagem e absorver metodicamente cada parte, lendo e relendo apenas um capítulo por semana antes de passar para o seguinte. Do contrário, os capítulos finais tendem a ser mal compreendidos, e então o leitor terá perdido tempo e dinheiro. Se usado conforme as instruções, a chave mestra fará o leitor uma pessoa melhor, dotada de um novo poder que lhe permite alcançar qualquer objetivo pessoal digno e de uma nova capacidade de desfrutar da beleza e das maravilhas da vida. Foi Burgess que escreveu isso, essa introdução. Então, aqui mesmo ele já recomenda, porque como ele era em 24 lições, então ele fala para a gente ler uma por semana. Para quê? Para a gente treinar, reler e reler, aprender, colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo daquela semana, daquela lição, para depois passar para adiante, tá? O prefácio. Algumas pessoas parecem atrair sucesso, poder, saúde e conquistas sem muito esforço consciente. Outras conseguem essas coisas com muita dificuldade. Há ainda as que falham totalmente em atingir seus ideais e ter suas ambições e desejos realizados. Por que que isso acontece?
Por que algumas pessoas conseguem realizar seus desejos facilmente, outras com dificuldades e algumas simplesmente não conseguem? A causa não pode ser física, porque se fosse, o indivíduo mais perfeito do ponto de vista físico seria o mais bem-sucedido. A diferença, portanto, deve ser mental, deve ser a mente. Então, a mente deve ser a força criativa, deve constituir a única diferença entre as pessoas. Sendo assim, é a mente que vence o ambiente e qualquer outro obstáculo que surja no caminho dos indivíduos. Quando se entende plenamente o poder criativo do pensamento, seu efeito é visto como maravilhoso. Mas tais resultados não podem ser alcançados sem a devida dedicação, diligência e concentração. O aluno verá que as leis que regem o mundo mental e espiritual são igualmente imutáveis e infalíveis no mundo material. Então, para se alcançar os resultados desejados, é preciso conhecer essas leis e obedecê-las. A devida observação das leis levará aos resultados desejados com precisão invariável. O aluno que entender que o poder vem de dentro e que sua fraqueza vem de sua dependência do exterior, e se voltar sem hesitação para o seu próprio pensamento, imediatamente se aprumará, corrigirá sua postura, assumirá uma atitude dominante e realizará milagres. Portanto, é evidente que aquele que não examina completamente e não aproveita o maravilhoso progresso que tem sido feito por essa ciência incrível, logo será tão atrasado quanto aquele que se recusa a reconhecer e aceitar os benefícios obtidos pela humanidade graças ao entendimento das leis da eletricidade. É claro que a mente gera condições negativas com a mesma facilidade com que cria condições favoráveis. E quando visualizamos, consciente ou inconscientemente, todo tipo de deficiência, limitação e discórdia, criamos essas condições. E é isso que muitas pessoas fazem o tempo todo de forma inconsciente. Essa lei, assim como qualquer outra, não depende das pessoas, mas está em constante operação e atrai de forma inexorável para cada indivíduo exatamente aquilo que ele criou. Em outras palavras, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. A fartura, portanto, depende do reconhecimento das leis da abundância e do fato de que a mente não é só a criadora, mas a única criadora de tudo que existe. Tudo começa no pensamento, né? Começa aqui, no mundo mental. Certamente, nada pode ser criado sem que saibamos que pode ser criado e que, então, nos dediquemos à sua concretização. Não há mais eletricidade no mundo hoje do que havia 50 anos atrás, mas foi só depois que alguém entendeu a lei que rege a eletricidade que passamos a aproveitá-la. Agora que compreendemos essa lei, praticamente o mundo todo se beneficia da energia elétrica. O mesmo acontece com a lei da abundância. Apenas aqueles que reconhecem, entendem e agem em harmonia com essa lei e se beneficiam dela. O espírito científico agora domina todos os campos do conhecimento. As relações entre causa e efeito não são mais ignoradas. A descoberta de uma área da lei foi um marco importante na evolução humana. Isso eliminou o elemento de incerteza e de capricho da vida das pessoas e o substituiu por lei, razão e certeza. Agora, as pessoas entendem que, para cada consequência, há uma causa definida e adequada, de modo que, quando se deseja determinado resultado, é preciso buscar a condição em que tal resultado pode ser alcançado.
A base que fundamenta todas as leis foi descoberta por raciocínio indutivo, que consiste em comparar certo número de condições diferentes entre si, até que se encontre um denominador comum que gerou todas elas. É graças a esse método de estudo que as nações civilizadas alcançaram a prosperidade e a parte mais valiosa do seu conhecimento. Ele permitiu prolongar o tempo de vida, mitigou a dor, criou pontes sobre os rios, iluminou a noite com o esplendor do dia, ampliou o alcance da visão, acelerou o movimento, eliminou distâncias, facilitou a interação e permitiu que as pessoas explorassem o oceano e viajassem pelo ar. Então, o ser humano logo tentou estender as bênçãos desse sistema de aprendizagem à sua forma de pensar, de modo que, quando ficou totalmente evidente que certos resultados adivinham de determinada forma de pensar, só restava classificar esses resultados. Esse método é científico e é o único método que nos permite manter aquele grau de liberdade que costumamos ver como um direito inalienável, porque as pessoas de uma nação, calma aí, porque as pessoas estarão seguras em casa e no mundo apenas se houver meios de uma nação garantir melhoria constante da saúde, aumento da eficiência de negócios públicos e privados de qualquer tipo, avanços contínuos da ciência e da arte de maneira conjunta. E se os esforços crescentes com relação a esses outros aspectos de desenvolvimento nacional forem centrados e girarem em torno de elevar a qualidade de vida individual e coletivamente. E para isso a ciência, a arte e a ética oferecem orientação e controle. A chave mestra ela é baseada na verdade científica absoluta e revelará as possibilidades adormecidas em cada indivíduo, ensinando como essas possibilidades podem ser exploradas para aumentar a capacidade efetiva de uma pessoa, bem como sua energia, discernimento, vigor e flexibilidade mental. O aluno que entender as leis mentais aqui reveladas conseguirá alcançar resultados até então inimagináveis e recompensas difíceis de expressar em palavras. O método explica o uso correto dos elementos receptivos e ativos da natureza mental e orienta o aluno a reconhecer as oportunidades, fortalecer a vontade e os poderes de raciocínio e ensina a cultivar e a usar melhor a imaginação, o desejo, as emoções e a intuição. Gera iniciativa, persistência no propósito, sabedoria nas escolhas, empatia inteligente e gozo pleno da vida em seus planos mais elevados. A chave mestra ensina a usar o poder mental, o verdadeiro poder mental, não qualquer substituto ou distorção. Não tem nada a ver com hipnose, com magia ou qualquer enganação mais ou menos fascinante que leva algumas pessoas a pensar que poderão alcançar resultados sem esforços. A chave mestra ela estimula e desenvolve o entendimento, o que permitirá a você controlar seu corpo e, consequentemente, sua saúde. A chave mestra melhora e fortalece a memória. A chave mestra desenvolve o discernimento, algo muito raro. A característica distintiva dos indivíduos bem-sucedidos, que permite que eles enxerguem não só as dificuldades, mas também as possibilidades numa situação, fazendo com que tal pessoa seja capaz de identificar uma oportunidade que está ao seu alcance, enquanto milhares de outras deixariam essa oportunidade escapar e continuariam se esforçando muito em situações que, em hipótese alguma, poderiam gerar reforço significativo. A chave mestra desenvolve o poder mental, o que significa que as outras pessoas
instintivamente reconhecem que você é uma pessoa forte, de caráter, e elas querem fazer o que você quer que elas façam. Isso significa que você atrai pessoas e coisas que você é o que chamam de pessoa de sorte, que as coisas surgem no seu caminho, que você entendeu as leis fundamentais da natureza e entrou em harmonia com elas, que você está em sintonia com o infinito, que você entende a lei da atração, as leis naturais de crescimento e as leis psicológicas que servem de base para todas as vantagens de saúde no meio social e no mundo dos negócios. O poder mental é o poder criativo. Ele dá a você a capacidade de criar as coisas para si. Isso não significa tomar algo de outra pessoa. A natureza jamais faz coisas desse tipo. A natureza faz duas folhas de grama nascerem antes, onde antes havia apenas uma. E o poder mental permite que as pessoas façam o mesmo. A chave mestra, ela desenvolve o discernimento e sagacidade, aumenta a independência, a capacidade e a disposição para ser útil. Ela acaba com a desconfiança, a depressão, o medo, a melancolia e qualquer forma de limitação e fraqueza, incluindo dor e doença. Faz despertar talentos ocultos, gera iniciativa, força, energia e vitalidade. Estimula a apreciação da beleza na arte, na literatura e na ciência. A chave mestra mudou a vida de milhares de homens e mulheres, substituindo incerteza e métodos obscuros por princípios definidos, os quais são a base de todo o sistema de eficiência. Albert Gary, presidente da United States Steel Corporation, disse: os serviços de consultores, orientadores e especialistas em eficiência em gestão são indispensáveis para a maioria das empresas de grande porte, mas eu considero o entendimento e a adoção dos princípios certos muito mais importantes. A chave mestra ensina os princípios certos e sugere métodos de aplicação prática desses princípios. E é isso que difere este de qualquer outro curso. Ele ensina que o único valor possível conferido a qualquer princípio tem a ver com a sua aplicação. Muitas pessoas leem livros, fazem cursos em casa, assistem a palestras a vida toda sem fazer nenhum progresso na demonstração do valor dos princípios envolvidos. A chave mestra sugere formas pelas quais o valor dos princípios ensinados podem ser demonstrados e colocados em práticas de verdade no dia a dia. O pensamento do mundo está mudando. Essa mudança está ocorrendo discretamente e é mais importante do que qualquer outra que o mundo já tenha visto desde o fim do paganismo. Essa atual revolução das ideias de todas as classes de pessoas, daquelas mais instruídas e superiores, e também daquelas da classe trabalhadora, não tem precedentes na história mundial. Nos últimos tempos, a ciência tem feito descobertas tão grandiosas, revelando tantos recursos, apresentando possibilidades tão grandes e forças tão inimagináveis, que os cientistas cada vez mais hesitam em afirmar certas teorias como estabelecidas e inquestionáveis, ou em rejeitar outras teorias como absurdas ou impossíveis. E assim, uma nova civilização está nascendo. Tradições, crenças e costumes estão morrendo. Visão, fé e trabalho estão tomando lugar dos itens anteriores mencionados. Os grilhões da tradição estão sendo tirados da humanidade e, conforme as impurezas do materialismo vão sendo consumidas, o pensamento vai sendo liberado e a verdade surgindo em traje de gala
diante da multidão perplexa. O mundo todo está à espera de uma nova consciência, um novo poder e uma nova realização dentro do eu. O século passado testemunhou o progresso significativo mais magnífico da história. Este século gerará a maior evolução em matéria de poder mental e espiritual. Isso ele está falando de 1900, tá? Lá no comecinho, do século passado. A ciência física decompôs a matéria em moléculas, as moléculas em átomos, os átomos em energia, e coube a Sir Ambrose Fleming, em seu discurso na Royal Institution, decompor essa energia na mente. Ele disse: em última essência, a energia pode ser incompreensível para nós, sendo vista apenas como uma demonstração da ação direta do que chamamos de mente ou vontade. Vejamos quais são as forças mais poderosas na natureza. No mundo mineral, tudo é sólido e imóvel. No reino animal e vegetal, há uma espécie de fluxo. A mudança é constante, sempre há algo sendo criado e recriado. Na atmosfera, encontramos calor, luz e energia. Cada campo se torna mais sutil e espiritual quando passamos do visível para o invisível, do grosseiro para o refinado, da baixa potencialidade para a alta potencialidade. Ao alcançarmos o invisível, encontramos a energia em seu estado mais puro e mais volátil. E assim como as forças mais poderosas da natureza são invisíveis, descobrimos que nos seres humanos as forças mais poderosas também são invisíveis, sua força espiritual, e que a única maneira de expressar a força espiritual é por meio do processo do pensamento. Pensar é a única atividade do espírito, e o pensamento é o único resultado dessa ação. Assim, adição e subtração são operações espirituais. Raciocínio é um processo espiritual. As ideias são concepções espirituais. Perguntas são holofotes espirituais. E lógica, argumentação e filosofia constituem a máquina espiritual. Todo pensamento aciona determinado tecido físico, partes do cérebro, nervo ou músculo. Isso gera uma mudança física real na constituição do tecido. Portanto, só é preciso certo número de pensamentos voltados para um assunto para gerar uma mudança completa na organização física de uma pessoa. É por meio desse processo que fracasso se transforma em sucesso. Pensamentos de fracasso, desespero, deficiência, limitação e discórdia são substituídos por pensamentos de coragem, força, inspiração e harmonia. E quando tais pensamentos se enraizam, o tecido físico é alterado e a pessoa passa a enxergar a vida de um jeito diferente. Coisas do passado realmente ficam para trás. Tudo se torna novo. A pessoa renasce. Desta vez, fruto do espírito. A vida ganha um novo significado. A pessoa é reconstituída e preenchida de alegria, confiança, esperança e energia. Essa pessoa passa a identificar oportunidades de sucesso que antes não via. A pessoa passa a reconhecer possibilidades que antes não significavam nada para ela. Os pensamentos de sucesso que preencheram essa pessoa são irradiados para aqueles que a cercam. E esses indivíduos, por sua vez, ajudam a pessoa a continuar seguindo em frente e para cima. A pessoa atrai para si outras pessoas novas e bem-sucedidas, e isso muda o seu ambiente. Assim, por meio deste simples exercício de pensamento, uma pessoa é capaz de mudar não apenas a si mesma, mas também seu ambiente, suas circunstâncias e condições. Aqui falando que é nosso,
que nós afetamos aí toda ao nosso redor e que atraímos também as pessoas ao nosso redor o tempo todo. Você verá, deve ver, que estamos vivendo a aurora de novos tempos, que as possibilidades são tão maravilhosas, tão fascinantes, tão ilimitadas, que são quase desconcertantes. Um século atrás, qualquer pessoa que tivesse um avião ou uma metralhadora poderia aniquilar o exército inteiro que tivesse equipado com a parafernália da guerra daquele período. A mesma coisa acontece agora. Qualquer pessoa que conheça as possibilidades contidas na chave mestra tem uma vantagem inimaginável sobre as demais. E assim, nós encerramos nosso prefácio aqui. Falar um pouco sobre o nosso prefácio aqui, porque o que acontece é que a gente está vendo vários fatos, várias coisas que nós aprendemos em outros conhecimentos, aqui reforçando novamente. E ele vem falando que tudo começa na onde? No mundo mental. Tudo começa aqui. E que é tudo daqui para fora, não de fora para dentro. Não adianta. O daqui para fora, ou o nosso ambiente, aquilo que vai acontecendo ao nosso redor, é de acordo com o que a gente pensa, que a gente sente, que a gente vibra. Então, é de acordo com isso que tem o resultado. E não é de fora para dentro. É de dentro para fora. É um movimento? Sim. É um movimento que existe, de dentro para fora, de fora para dentro. Só que o que acontece? É sempre, ele parte de dentro de você para fora. Ele está falando aqui o tempo todo sobre isso. E ele vai falando também sobre quando começamos a trabalhar o nosso poder mental, a gente começa a entender melhor as situações, a gente começa a enxergar de uma forma diferente, que a gente consegue começar a ver possibilidades que antes a gente não enxergava. Então, de acordo com os meus pensamentos, com o que eu sinto, com o que eu atraio ali, eu vou começar a ter uma nova percepção na minha vida, eu começo a viver de uma forma diferente, e até o meu ambiente, ele muda. Eu começo, quando eu mudo, quando eu me transformo, que eu faço a minha mudança em mim, quando começa de você, as pessoas, tudo ao nosso redor, ele vai se transformando também. Então, é exatamente isso que ele está falando aqui. E ele está falando que se a gente seguir, ele está aproveitando aqui muito. Eu te falo que ele entrega muito. Entrega demais esse livro. E eu vi, por que que eu quis fazer essa leitura em grupo? Porque eu vi que nós, em outras leituras, a gente fala do mindset, a gente ter um grupo de apoio. Quando a gente coloca isso em um grupo de apoio, isso faz com que todos cresçam juntos, todos caminham e vão adiante, porque você não está só. Então, por isso que ele fala, leia devagar. A gente vai ler essa parte 1 para a gente poder ter o exercício da parte 1, tá? Mas ele vai dar alguns exercícios, mas ele é bem pouquinho. E depois as outras leituras a gente vai fazer esse daqui, a parte 1. Na próxima, vai fazer as anotações durante a semana. Então, como que a gente vai fazer esse trabalho todo para a gente, todos nós, desenvolvermos juntos aqui? Então, a gente vai fazer, vamos ler essa parte 1, pegar o caderno, fazer as anotações, fazer o que tiver que fazer, que está escrito aqui, começar a entender isso. Se tiver o livro, reler. Se não tiver o livro, adquira a obra, pode comprar aí, eu vou deixar o link lá da Amazon para vocês poderem pegar, ou se não, vocês podem comprar, aí adquiram a obra, porque a obra, ela é importante, eu tenho sempre que falar isso, senão não posso colocar. Isso daqui é do universo dos livros, tá? É isso daqui que eu tô lendo. Porque às vezes a gente vai achar com outras capas, outras edições, então as palavras ficam um pouquinho diferentes. Mas também não há problema nenhum. Se for do Charles Ranel, não tem problema nenhum ser de outra capa, de outra edição, que muda de um para o outro. É que a tradução, né? Esse livro, ele tá aqui no Brasil, mas se ele tá numa editora, ele vai estar com uma diagramação, com uma forma de escrever, às vezes vai estar um pouquinho diferente no outro, tá? Tô lendo esse daqui. Eu vou deixar o link, tá bom? Então, a gente vai começar
a parte um. Então, fazer todas as anotações, a gente vai ler. Chegando na próxima aula, a gente vai ler a parte 2, fechar. Na hora que a gente fechar, a gente vai falar um pouco do entendimento da parte 2 e experiências da parte um, entendeu? Sempre vai, a gente vai fazer isso, tá? Então, hoje, na hora que a gente terminar, a gente vai fazer um compartilhado do que a gente entendeu aqui. Entendeu? Tudo bem. Então, na próxima, na hora que a gente abrir lá o compartilhar, aí a gente vai fazer tirar dúvida também. Isso daí a gente tem o grupo também do WhatsApp para a gente poder estar conversando. Ali, ó, essa vez, eu acho que a gente vai trabalhar bastante ali, até com o WhatsApp, viu? Porque vai ter algumas coisas que vai ter para compartilhar, tá? Vamos lá. Parte um, página 21. Tenho a honra de apresentar o sistema da chave mestra. Você gostaria de ter mais poder em sua vida? Use a consciência de poder. Mais saúde? Use a consciência da saúde. Mais felicidade? Use a consciência de felicidade. Viva o espírito dessas coisas até elas se tornarem suas por direito. Então, será impossível mantê-las longe de você. As coisas mundanas são a seiva do poder interno de uma pessoa, o que permite que você as controle. Você não precisa adquirir esse poder. Você já o tem, mas precisa entendê-lo, precisa usá-lo, precisa controlá-lo, precisa impregnar-se dele para que possa ir adiante e conduzir o mundo à sua frente. Dia após dia, conforme avança, conforme ganha impulso, conforme sua inspiração se aprofunda, conforme os seus planos se concretizem, conforme ganha entendimento, você passa a perceber que este mundo não é apenas um monte de pedras e árvores inanimadas, e sim é algo vivo. Ele é feito dos corações pulsantes da humanidade, algo de vida e beleza. É evidente que trabalhar com material dessa descrição requer entendimento, mas aqueles que chegam a esse entendimento são inspirados por uma nova luz, uma nova força, e ganham confiança e mais poder a cada dia. Transformam suas esperanças e sonhos em realidade. Para essas pessoas, a vida tem um significado mais profundo, mais claro e mais completo que antes. Então, vamos agora para a parte 1. 1. Quanto mais se tem, mais se consegue, é uma afirmação verdadeira em qualquer plano da existência. Assim, quanto menos tem, menos se consegue, é igualmente verdade. A mente é criativa. As condições, o ambiente, todas as experiências que vivemos são o resultado de nossa atitude mental habitual ou predominante. A atitude mental, ela depende necessariamente do que pensamos. Portanto, o segredo de todo poder, toda realização e toda conquista depende da nossa forma de pensar. Então, aqui ele está falando, acho que eu vou até fazer vou voltar ele, vou falar um por um de novo. Então, a gente vai fazendo um. Vou voltar para o primeiro, tá? Quanto mais se tem, mais se consegue. É uma afirmação verdadeira em qualquer plano de existência. Assim, quanto menos se tem, menos se consegue, é igualmente verdade. Por quê? Tudo que está em cima está embaixo. Ó, para ficar mais fácil de entendimento. Eu vou fazer assim para a gente poder entender bem legal, tá? A mente, ela cria, ela é criativa. As condições, os ambientes e todas as experiências que vivemos, eles são resultados das nossas atitudes, atitude mental habitual ou predominante. O que quer dizer isso? Que tudo, ó, a mente, ela cria. Agora, as condições, os ambientes e tudo que acontece na nossa vida, as experiências que a gente vive, eles são resultado das nossas ações, que vieram através do nosso pensamento. Então, tudo aquilo que eu penso, eu crio, e ele é um reflexo daquilo. Então, eu vivencio aquilo que anteriormente, consciente ou inconscientemente, eu pensei, eu criei na minha mente.
A atitude mental depende necessariamente do que pensamos. Portanto, o segredo de todo poder, toda realização e toda conquista depende da nossa forma de pensar. Se eu pensar positivo, se eu pensar afirmativo, se eu criar coisas boas, tudo aquilo que eu penso, que eu crio através do meu pensamento, é isso que vai ser o resultado do que eu tenho. Então, eu preciso ter uma atitude mental positiva para que eu tenha resultados positivos. Senão, não adianta. Isso é verdade porque devemos ser antes de podermos fazer. E podemos fazer somente na medida que somos. E o que somos depende do que pensamos. Olha só, tá bem explicadinho aqui. Não podemos expressar poderes que não temos. A única forma de garantirmos a posse do poder é ganhando a consciência do poder, de poder. E jamais ganharemos a consciência do poder se não aprendermos que todo o poder vem de dentro, não é de fora. Existe um mundo interior, um mundo de pensamento, sentimento e de poder, de luz, vida, beleza, e embora invisível, suas forças são poderosas. Então, ó, tudo que é do nosso mundo interior, ele é poderosíssimo, ele tem grandes forças. O mundo interior, ele é regido pela mente. E quando descobrimos esse mundo, encontramos a solução para todos os problemas. A causa de qualquer efeito e como o mundo interior está sujeito ao nosso controle, todas as leis de poder e posse também estão sob o nosso controle. O mundo exterior, ele é um reflexo do mundo interior. O que aparece do lado de fora é o que encontra do lado de dentro. Então, casa bagunçada, pensamentos bagunçados. Ou pensamentos negativos, caos na vida, né? No mundo interior, podemos encontrar sabedoria infinita, poder infinito, suprimento infinito de tudo que é necessário, esperando para ser revelado, desenvolvido e expressado. Se reconhecermos essa potencialidade no mundo interior, elas tomarão forma no mundo exterior. Então, aquilo que eu desenvolvo aqui dentro, ele vem para fora. A harmonia do mundo interior se refletirá no mundo exterior, na forma de condições harmoniosas, ambientes agradáveis, o melhor de tudo. Ela é a base da saúde e de tudo que é necessário para toda a grandeza, todo o poder, toda a conquista, toda a realização e todo o sucesso. A harmonia no mundo interior, ele significa a capacidade de controlar os nossos pensamentos e de determinar como qualquer experiência irá nos afetar. A harmonia no mundo interior resulta em otimismo e prosperidade. Prosperidade interna resulta em prosperidade externa. Então, primeiro tem que estar aqui dentro o sentimento, a vibração, para vir para fora, senão não vem. O mundo exterior, ele reflete as circunstâncias e as condições da consciência interna. Se encontrarmos a sabedoria no mundo interior, teremos entendimento para discernir as maravilhosas possibilidades latentes neste mundo interior e teremos poder para fazer com que elas se manifestem no mundo exterior. E conforme ganhamos consciência da sabedoria no mundo interior, mentalmente tomamos posse dessa sabedoria. E ao tomarmos posse mentalmente, passamos a possuir, de fato, a sabedoria e o poder necessário para fazer com que se manifeste tudo o que for necessário para o nosso desenvolvimento mais completo e harmonioso. O mundo interior é um mundo prático, no qual mulheres e homens poderosos geram coragem, esperança, entusiasmo, segurança, confiança e fé. E por meio disso alcançam inteligência excepcional, que lhes permite ter a visão
e a habilidade prática para transformar tal visão em realidade. A vida é desenvolvimento, não acréscimo. O que conseguimos no mundo exterior é o que já possuímos no mundo interior. Então, por quê? Porque primeiro a gente consegue no pensamento, na mente, para depois ele se transbordar e aí sim ele se manifestar no nosso mundo externo. Toda posse é baseada em consciência. Todo ganho é resultado de consciência concentrada. Toda perda é resultado da consciência dispersada. Eficiência mental depende da harmonia. Dissonância significa confusão. Portanto, aquele que adquire poder deve estar em harmonia com as leis da natureza. Nós nos conectamos com o mundo exterior por meio da mente objetiva. O cérebro é o órgão dessa mente. E o sistema nervoso central nos coloca em comunicação consciente com todas as partes do corpo. Esse sistema responde a toda a sensação de luz, calor, odor, som e sabor. Quando essa mente, ela pensa corretamente, quando compreende a verdade, quando os pensamentos enviados ao corpo através do sistema nervoso central são construtivos, essas sensações são agradáveis e harmoniosas. O resultado é que desenvolvemos força, vitalidade e todas as forças construtivas em nosso corpo. Mas é através dessa mesma mente objetiva que toda perturbação, doença, insuficiência, limitação e toda forma de dissonância e falta de harmonia entram em nossa vida. Portanto, é por meio da mente objetiva, através de pensamentos errados, que nos ligamos com todas as forças destrutivas. Nós nos conectamos com o mundo interior através da mente subconsciente. O plexo solar é o órgão dessa mente. O sistema nervoso simpático controla todas as sensações subjetivas, tais como alegria, medo, amor, emoção, respiração, imaginação e todos os outros fenômenos subconscientes. É por meio do subconsciente que nos conectamos com a mente universal e estabelecemos uma relação com as forças construtivas infinitas do universo. A coordenação desses dois centros do nosso ser, bem como o entendimento das suas funções, é o grande segredo da vida. Com esse conhecimento, podemos fazer com que as mentes objetiva e subjetiva trabalhem juntas e de forma consciente, e assim coordenem o finito e o infinito. Nosso futuro pode ser totalmente controlado por nós. Olha que importante. Ele não está à mercê de nenhum poder externo, incerto ou caprichoso. Todos concordam que existe apenas um princípio ou consciência que permeia todo o universo, ocupa todo o espaço e é essencialmente o mesmo em cada ponto da sua presença. Ele representa todo o poder, toda a sabedoria e está sempre presente. Todos os pensamentos e todas as coisas estão contidas nele. É o todo em tudo. E existe apenas uma consciência no universo capaz de pensar. E quando pensa, seus pensamentos tornam-se coisas objetivas. Como essa consciência é onipresente, deve estar presente em todos os indivíduos. Cada indivíduo deve ser uma manifestação desta consciência onipotente, onisciente e onipresente. Como só existe uma consciência no universo capaz de pensar, isso significa necessariamente que a sua consciência é idêntica à consciência universal. Ou, em outras palavras, todas as mentes são uma só. Não há nenhum truque nessa conclusão. A consciência que foca em suas células cerebrais é a mesma que foca nas células cerebrais de todos os outros indivíduos.
Cada indivíduo é apenas a individualização da mente universal, da mente cósmica. A mente universal é uma energia estática e potencial. Apenas isso. Ela pode se manifestar somente através do individual. E o individual só pode se manifestar através da mente universal. Elas são uma coisa só. A capacidade do indivíduo de pensar é a sua capacidade de agir na mente universal e transformar isso em manifestação. A consciência humana nada mais é do que a capacidade dos seres humanos de pensar. Acredita-se que a própria mente seja uma forma sutil de energia estática, da qual resultam atividades chamadas pensamentos, que são a fase dinâmica da mente. A mente é energia estática, o pensamento é energia dinâmica, duas fases da mesma coisa. Portanto, o pensamento é força vibratória formada pela conversão da mente estática em mente dinâmica. Como a soma de todos os atributos está contida na mente universal, que é onipotente, onisciente e onipresente. Esses atributos devem estar sempre presentes em sua forma potencial em todos os indivíduos. Portanto, quando o indivíduo pensa, o pensamento é forçado, por sua natureza, a incorporar uma objetividade ou condição que corresponda à sua origem. Assim, todo pensamento é uma causa e toda condição é um efeito. Por esse motivo, é absolutamente crucial que você controle os seus pensamentos, para que eles gerem apenas condições desejáveis. Então, tudo de acordo com o que a gente pensa. Então, orar e vigiar é o tempo todo. Todo o poder vem de dentro. E você tem o controle total desse poder. Ele vem do conhecimento preciso e por meio de exercícios voluntários de princípios exatos. É óbvio que quando você adquirir um conhecimento detalhado dessa lei e for capaz de controlar seus processos de pensamento, conseguirá aplicá-la a qualquer condição. Em outras palavras, conseguirá agir em cooperação consciente com a lei onipotente, que é a base fundamental de todas as coisas. A mente universal é o princípio vital de cada átomo existente. Cada átomo esforça-se continuamente para manifestar mais vida. Todas são inteligentes e todas buscam cumprir o propósito para o qual foram criadas. E a maior parte da humanidade vive no mundo exterior. Poucas pessoas encontraram o mundo interior. Ainda assim, é o mundo interior que gera o exterior. Portanto, o mundo interior é criativo e tudo que você encontra no mundo exterior foi criado por você em seu mundo interior. Esse sistema fará você conhecer o poder que será seu assim que entender essa relação entre o mundo exterior e o interior. O mundo interior é a causa, o exterior é o efeito. Para mudar o efeito, você deve mudar a causa. Você verá que esta é uma ideia radicalmente nova e diferente. A maioria das pessoas tentam mudar os efeitos focando nos efeitos. Elas não conseguem perceber que isso apenas troca uma forma de perturbação por outra. Para acabar com a dissonância, devemos eliminar a causa, e essa causa só pode ser encontrada no mundo interior. Todo o crescimento vem de dentro. Olha quanto que a gente tem que grifar aqui. Nem dá para me falar o que é para grifar, porque é muita coisa. Todo o crescimento vem de dentro. Isso é evidente em toda a natureza. Cada planta, cada animal, cada ser humano é um exemplo vivo dessa grande lei. E o erro, desde sempre, é buscar a força ou o poder no exterior. O mundo interior é a fonte de suprimento universal. E o mundo exterior é o escoadouro desse suprimento.
Nossa capacidade de receber depende do nosso reconhecimento desta fonte universal, desta energia infinita, de que cada indivíduo é um escoadouro, assim como cada um em relação aos outros indivíduos. O reconhecimento é um processo mental, portanto, ação mental é a interação do indivíduo com a mente universal. E como a mente universal é a inteligência que permeia todo o espaço e anima todos os seres vivos, essa ação e reação mental é a lei da casualidade. Mas o princípio da casualidade, ela não vem do indivíduo, e sim da mente universal. Não é uma faculdade objetiva, mas um processo subjetivo. E os resultados são vistos em uma gama infinita de condições e experiências. E para que a vida se expresse, deve haver uma mente. Nada pode existir sem a mente. Tudo que existe é alguma manifestação dessa substância básica com a qual tudo foi criado e é continuamente recriado. Vivemos em um mar insondável de substância mental plástica. Essa substância está sempre viva e ativa. Ela tem o mais alto grau de sensibilidade. Toma forma de acordo com a demanda mental. E o pensamento cria o molde ou a matriz em que a substância se expressa. Lembre-se de que é apenas na aplicação que reside o valor e que em um entendimento prático dessa lei substituirá a pobreza por fartura, a ignorância por sabedoria, a dissonância por harmonia e a tirania por liberdade. E certamente não pode haver maior bênção que essa do ponto de vista material e social. Agora vamos colocar em prática. Aqui está o exercício. Escolha um local em que você possa ficar sozinho e não seja perturbado. Sente-se com as costas retas, de maneira confortável, mas não relaxado. Deixe seus pensamentos vagarem à vontade, mas permaneça totalmente imóvel por um período de 15 a 30 minutos. E continue fazendo esse exercício durante 3 ou 4 dias, ou por uma semana, até que você adquira pleno controle do seu corpo físico. Muitos acharão o exercício extremamente difícil, outros conseguirão fazê-lo com facilidade, mas é fundamental atingir o controle total do corpo antes de passar para a próxima etapa. Na semana que vem, você receberá instruções para a próxima fase. Enquanto isso, pratique até alcançar o objetivo dessa lição. E qual que é o objetivo? O objetivo é a gente observar os nossos pensamentos e saber que os pensamentos são os pensamentos. Eles não são você, eles são apenas o pensamento. Então, aqui, ó, como que você tem que fazer? Ó, escolha um local que você possa ficar sozinho e não seja perturbado. Sente-se com as costas retas, de maneira confortável, mas não é para ficar relaxado. E deixa os pensamentos ficarem vagando à vontade. Você fica imóvel por um período de 15 a 30 minutos. Observando, só deixando eles virem. Vai ter um momento que eles cessam. Tudo bem, pode ser que não seja nessa primeira semana, não seja na segunda semana, mas é interessante que no começo, quando a gente vai fazer esse exercício, os nossos pensamentos, eles são tão rápidos que quase atropelam a gente. Você não consegue saber se é um ou outro até. Em alguns momentos, na hora que você estiver sentado ali, só observando. De tão rápido que é os nossos pensamentos. Mas o pensamento, ele não é você. Ele não é, ele é o pensamento. Você depois vai começar a controlar eles, né? Controlar no sentido de ter aí, você saber como, o que, você vai conduzir esses pensamentos para que eles sejam construtivos. Porque é isso tudo, esse embaralhado que existe, é que está construindo tudo que a gente tem hoje. É exatamente isso. E assim nós vamos encerrar a nossa leitura de hoje. Ela foi um pouco mais extensa hoje, porque a gente fez o prefácio, a explicação de como vai ser a leitura, mas as próximas vai ser somente a parte da lição.
Então, vamos ser em 24 encontros que vamos estar realizando a leitura deste livro. Tá bom? 24 semanas. Sempre de segunda-feira, às 19h30. Então, gratidão a todos. Vou deixar o link para o livro e o link também para você poder me encontrar nas redes sociais, e ter o link para participar do nosso compartilhar, que é onde temos o maior crescimento. Então, se você quiser participar conosco nessa egrégora, então me siga aí nas redes sociais e entre no link que está na minha bio para você participar das leituras. Gratidão a todos e até a próxima semana.